mas foi no finalzinho da aula e não deu tempo da gente corrigir. Oi, Júlia, bom dia. João Pedro quer falar alguma coisa, João? Não, não, tia, porque na aula de educação física tinha como Aline, hoje é programa de saúde? Hoje é o programa de saúde. Aí vamos conferir aí o que a gente tem já no caderno, tá? O primeiro texto que a gente fez foi sobre gravidez múltipla, que foi a nossa matéria do teste. Nós copiamos o texto, aí fizemos um exercício e vocês fizeram o teste. Depois, a gente copiou um outro texto que falava sobre a embriologia humana, que é o estudo do embrião. Aí nós copiamos uma introdução, né, dando aí alguns conceitos para vocês do que era embriologia, do que era embrião, o que era feto, o que é placenta. E depois nós copiamos uma tabelinha com o desenvolvimento do embrião por semanas, só que não tinham todas as semanas, né? Eu peguei, assim, algumas semanas, as principais do desenvolvimento do embrião, e coloquei para vocês copiarem. E aí eu falei para vocês que, para os médicos, né, eles não contam em meses a gestação do ser humano, né? Em 9 meses. A gente conta em meses. Ali, você corrigiu a tarefa de casa de programa de saúde? Então, não, vou corrigir agora. Tá? Não corrigi, não. Aí a gente comentou que para os médicos, a gente fala em meses, 9 meses, mas que para os médicos, eles preferem utilizar semanas, né? Porque a cada semana acontece um desenvolvimento diferente no embrião ou no feto. E se ele contar em meses, em um mês acontece muita coisa, né? São vários desenvolvimentos que o embrião tem ou tão depois que o feto tem. Então, a gente comentou que os médicos preferem utilizar a nomenclatura de semanas, por isso que a nossa tabelinha está em semanas. E aí a gente viu que ao final, né, depois dos 9 meses ou depois das 40 semanas, que significa a mesma coisa que 9 meses, o feto ele já está pronto para nascer. Aí é só aguardar a hora do nascimento. Depois disso, nós copiamos esse exercício que a gente vai corrigir agora. Um exercíciozinho com 5 perguntas. Confere aí no de vocês. Vê se vocês copiaram as 5. São 5 perguntinhas. Nós vamos conferir essa atividade. Então, nós vamos conferir essa atividade agora, tá? Aí, o que vocês vão fazer depois disso? Depois que a gente conferir? Essa parte de embriologia humana, vocês vão guardar para estudar para a prova, que é a matéria da prova. Então, na prova não vai cair mais gravidez múltipla, vai cair só embriologia humana, tá? Que esse texto não caiu no teste. Então, a gente já vai corrigir esse exercício hoje, para deixar já tudo corrigidinho, para quando chegar a prova, que logo tá perto, tá? Deve ser aí mais para o finalzinho do mês de abril, então tá perto. Vocês já se organizem aí, já deixam essa atividade separada para estudar junto com a matéria de ciências, tá bom? Bom, aí, depois que a gente terminar de corrigir essa atividade, nós vamos utilizar essa aula de programa de saúde, as aulas de quinta-feira, também para ciências, tá? Para a gente poder conseguir terminar o módulo 1. Ainda falta a gente corrigir os exercícios do capítulo 2, que eu passei na aula de terça-feira, e ainda falta o capítulo 3, tá? Que é do sistema circulatório. Então, nós vamos utilizar as aulas de terça
com o livro, com as matérias de ciências, e a partir de agora, depois que a gente corrigir essa atividade, também nas aulas de quinta, tá? Yasmin Rezende, não tem. Você copiou até que, na sua tabelinha aí, você copiou até que semana? Vê se você copiou Até 8 semanas, tia. Ah, é, então você faltou mesmo. Você faltou. Depois Deixa eu eu ver peço se... para alguém me mandar, então. Aí eu copio e faço dever. Porque essa foi a primeira parte. Aí, na semana antes desse feriadão que a gente teve, que foi no dia que eu fiquei em casa trancada, que eu não consegui ir para a escola, que meu marido levou minha chave, eu dei aula daqui de casa. Aí eu passei o restante da tabelinha com 12 semanas, 22 semanas, 32 semanas e de 38 a 40 semanas e esse exercício, tá? Então, vê se você consegue pegar com alguém. Se você não conseguir pegar com alguém, aí na próxima aula você me avisa que aí eu coloco na tela para você tirar um print da tela para você copiar, tá? Tá bom, tia, obrigada. Bom, então vamos lá. Vamos conferir essas... Ô, tia, programa de saúde, correto? Correto, programa de saúde. Sabrina, você colocou que tem uma pergunta só, é isso? São 5 perguntas, você não copiou as 5? Não, tia, ela tem uma pergunta para te fazer, acho. Ah, tem uma pergunta para me fazer, é isso? É porque quando a pessoa está sem áudio, é ruim interpretar o que ela escreve no chat. Tá, então pode fazer. Se é uma pergunta, pode fazer. Ah, sim, ó, gente, ela... Quem é essa pessoa querendo entrar? Não sei. Não vou deixar, não. Cauã Henrique, gente. Não, Cauã tia, Henrique. recusa. Permite não, permite não. Gente, não. Não, Ó, tia, Sabrina deixa ele entrar, não. Sabrina perguntou qual o motivo da infertilidade. Você quer saber no homem, na mulher ou nos dois? Nos dois? Tá, então vamos lá. Primeiro pela mulher, né? Que ela que vai gerar o bebê, aí é mais complicado um pouquinho. Na mulher, quando ela é chamada de infértil, pode ser por diversos motivos, tá? Ou ela pode ter problema no ovário dela, que ela não produz o óvulo, ou então ela pode ter problema no óvulo dela, o óvulo, em vez de ser um óvulo bom, um óvulo perfeito, ele é um óvulo ruim, imperfeito. Ela também pode ter problema no útero, que ela vai conseguir ter a fertilização, né, do óvulo com o espermatozoide. Essas duas células vão chegar até o útero, mas se ela tiver algum problema no útero, essa célula ovo não se desenvolve ao ponto de virar um embrião e depois um feto, tá? Então, pode ser um problema no ovário, um problema no óvulo, um problema no útero, ou então um problema na tuba uterina, que é por onde o óvulo vai ter que passar para chegar no útero. Então, se ela não conseguir engravidar, se ela ficar tentando e não conseguir engravidar, ela vai ter que fazer alguns exames, vai ter que ir no médico, né, no ginecologista. O ginecologista vai passar uma série de exames para ela
para ele investigar o porquê que ela não está conseguindo engravidar, onde está o problema, tá? Que são nesses lugares aí que eu acabei de falar para você. Pode ser um problema genético ou não, tá? Não necessariamente. Pode ser também um problema associado à droga, à bebida, pode ser também, tá? Quando é no homem, aí já é um pouquinho mais fácil. Por quê? Ele só produz a célula reprodutora masculina, né? Que é o espermatozoide. Então, ele não gera bebê nenhum. Então, se ele for infértil, ele pode ter problema na produção dos espermatozoides dele. Quando a gente chegar lá no sistema reprodutor, que a gente vai estudar o sistema reprodutor esse ano, vocês vão ver que os espermatozoides, eles são fabricados no testículo. Então, pode ser um problema lá do testículo, nessa produção, ou na quantidade, né? Porque tem que ter, assim, uma quantidade boa para você engravidar uma mulher, tá? Se você tiver uma quantidade baixa, você não consegue engravidar a mulher, é muito difícil, tá? Então, existe também um exame que é chamado de espermograma, que você faz para você saber a quantidade de espermatozoides que você tem na hora da relação sexual, entendeu? Não, ainda não. A gente está falando algumas coisas assim do processo de reprodução nessas aulas de programa de saúde, porque tem a ver, né? Mas o sistema reprodutor mesmo, a gente ainda não viu, não. A gente ainda vai estudar, tá? Então, a gente ainda vai ver, vai comentar sobre o aborto, que algumas pessoas já comentaram também, mas a gente ainda não viu a fundo, né? Então, essas questões de reprodução, a gente ainda vai falar bastante, tá? Então, no homem, ele é um pouco mais simples, porque pode estar relacionado à quantidade de espermatozoides que ele produz. Então, se for uma quantidade baixa, porque são milhões, né? Em cada relação sexual que ele tem, ele libera milhões de células. Mas mesmo liberando milhões, esses milhões têm uma quantidade certa para engravidar uma mulher. Então, quando ele faz esse exame, geralmente quando a pessoa casa, né? Quando tem, antes do casamento, tanto o homem quanto a mulher faz uma série de exames, que é chamado de exames pré-nupciais, justamente para saber se tem algum problema de infertilidade, né? Isso tudo antes do casamento. Faz exame de sangue, entendeu? Para verificar todas essas questões. Aí, quando casa, quando a pessoa já está lá no casamento, já sabe se o marido ou se a esposa tem algum problema ou não. Deixa eu ver aqui. Você viu numa notícia que conseguiam criar embriões de animais fora do útero? Só de galinha. De certos animais. Tipo, desconheço isso. Como? Porque, por exemplo, quando são animais, como o João Pedro falou, né? Quando são animais que colocam ovos, aí sim, porque existem alguns equipamentos, né? Igual a chocadeira elétrica, né? Que é um equipamento que faz esse processo. Em vez da mãe estar lá chocando o ovinho, coloca o ovo em uma chocadeira elétrica. Aí isso pode acontecer. Tipo uma incubadora, é uma chocadeira elétrica. É uma máquina que faz esse processo. Em vez de ele estar lá na mãe, sendo chocado pela mãe, essa máquina faz esse processo. Agora, fora isso, sem ser
Animais que colocam ovos, aí eu desconheço, porque precisa estar dentro do corpo da mãe, né? Se for animais vivíparos, tem que ser dentro do corpo da mãe, não tem jeito. Entendeu? Então, não vai dar certo nunca, porque não tem como, tá? Não tem como você dar ser uma sequência, né, assim, da geração do embrião, do desenvolvimento do embrião fora do corpo da mãe, se aquele animal é um vivíparo. Então, ele precisa se desenvolver dentro do útero da mãe, tá? Não vai resistir, exatamente. Colocaram ali se o útero da mulher tiver danificado, se isso afeta o feto. Mas danificado em que sentido? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não sei se é isso que vocês estão pensando. Por exemplo, o útero, ele está com um processo inflamatório, tá? Que isso é muito comum nas mulheres. Depois vocês vão ver que em algum momento da vida de vocês aí, vocês vão ter isso. Aí tá com alguma inflamaçãozinha lá no útero. Se a mulher estiver grávida e essa inflamação, ela não for uma inflamação simples, for uma inflamação grave, pode afetar o desenvolvimento do embrião, sim, tá? E não vai ser qualquer tipo de remédio que ela vai poder tomar, porque ela vai estar gestante, né? Então, se for uma infecção grave, dificilmente ela vai conseguir se livrar dessa infecção, porque ela não vai poder tomar uma medicação muito forte por causa do embrião ou do feto, tá? Então, é bem complicado. A gestante, a mulher, quando está gestante, não é qualquer remédio que ela pode tomar, ela não pode tomar nenhum remédio sozinho, tudo ela tem que perguntar ao médico. Sentiu uma dor de cabeça, ela tem que perguntar ao médico qual é o tipo de remédio que ela pode tomar. Ela não pode se medicar sozinha, porque pode afetar, sim, o desenvolvimento do embrião ou do feto. Tá? Deixa eu ver o que mais. Espera aí. Fala então de novo, Sabrina. Não sabia, não? Pois é verdade. A mulher, quando ela está gestante, ela não pode tomar a medicação sozinha, nenhuma medicação sozinha. Tanto que se vocês lerem a bula de qualquer remédio, vem sempre lá. Se tiver gestante, para não tomar, porque tem que perguntar primeiro ao médico, entendeu? Porque pode ter alguma substância ali que afete diretamente o embrião ou então o feto. Vai, pode terminar, Sabrina. Estou te aguardando. Deixa ela perguntar, gente. Não, é porque João deu uma resposta, é por isso que ela falou. Fala, Sabrina, o restante que você quer perguntar. Oh, meu Deus, vocês podem parar? Deixa ela perguntar. Vocês têm áudio, vocês podem falar pelo áudio, ela é que não tem. Cadê você, Sabrina? Estou esperando. Ah, tá. Na notícia, eles diziam que fizeram o desenvolvimento cerca de 10 dias, mas alguns duraram cerca de 12 a 15 dias. Bom, eu desconheço isso, entendeu? Porque muito tempo
para sobreviver fora do útero. Muito tempo. Não sei o que eles fizeram, não. Tem que ver a técnica que eles usaram, porque eu desconheço isso. Seres vivíparos, eles têm que se desenvolver dentro do útero da fêmea, da mãe, entendeu? Fora é impossível, porque ele está diretamente ligado ao útero da mãe. Por exemplo, vamos pensar na gente, tá? Você deu o exemplo aí que acho que foi o rato, né? Mas o rato, ele é igualzinho a gente, tá? Por dentro, todo o funcionamento dele é igualzinho nosso, tá? Por isso que as pesquisas, né? Quando tem que fazer alguma pesquisa científica, é utilizado o rato por conta disso. Porque ele é bem parecido com a gente, só que tudo em miniatura. Os órgãos são todos pequenininhos, tá? Então, vamos pensar aqui com a gente que fica mais fácil da gente entender. O embrião e depois o feto, ele está diretamente ligado ao corpo da mãe, pelo cordão umbilical. Então, ele só vai conseguir respirar, ele só vai conseguir se alimentar se ele estiver conectado com o corpo da mãe. Aí ele ficou fora, conseguiu se desenvolver por mais ou menos 10, 12, 15 dias, que você contou aí, e fora do corpo da mãe. E como que chegou oxigênio para ele? Como que chegou alimento para ele? Se ele não estava conectado ao corpo da mãe, entendeu? Então, assim, eu desconheço, eu não sei como que poderia acontecer isso. No meu entender, eu não consigo entender. A não ser quando é um animal como o João Pedro citou, né? O animal, ele vem a colocar um ovo, que é um ovíparo, aí sim, ele se desenvolve ali dentro do ovo, ele não se desenvolve dentro do corpo da mãe, ele se desenvolve dentro do ovo, a mãe fica chocando o ovinho ali, e aí ele vai se desenvolvendo. Aí sim, se ela não quiser chocar aquele ovo, a gente pode pegar aquele ovo, colocar numa chocadeira elétrica, e ele vai continuar se desenvolvendo normalmente. Certo? Entendi. Mas mesmo assim, é bem duvidoso isso aí, entendeu? Porque não deveria desenvolver nada. Ele até poderia ficar um tempo ali vivo, mas logo, logo ele iria morrer e não se desenvolver. Ele está fora do corpo da mãe. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? João Pedro quer falar alguma coisa? Oi, tia, eu tenho duas perguntas. A primeira, é possível escolher o sexo do bebê? Então, quando é por inseminação artificial, já se tem uma técnica, sim, que consegue. Não é 100% garantida, mas é 70%, 80% garantido que dá certo. Tem sim. Basta você ter dinheiro, né, para fazer num bom laboratório a inseminação artificial, mas consegue. Por quê? O espermatozoide, ele é dividido em espermatozoide macho e fêmea, né, que é o que vai determinar o sexo do bebê. A gente vai estudar isso também. Aí, o que eles fazem? Eles colocam, vamos dizer que aqui nessa garrafinha aqui, em vez de água, tem o sêmen aqui do homem, tá? Aí, eles colocam o sêmen do homem num tubinho de ensaio e colocam numa centrífuga, que é um aparelho parecido com uma batedeira. Aí, eles colocam um tubinho de ensaio ali e liga essa centrífuga. Aí, essa centrífuga começa a bater. E aí, esse sêmen, ele fica dividido em duas partes. Fica uma parte com, tipo, uma espuma, porque bateu, né? Igual um liquidificador, quando a gente bate alguma coisa no liquidificador. Fica uma parte com espuma e uma parte mais concentrada. Aí, ali, eles sabem, por essa divisão, qual é o espermatozoide macho e qual é o espermatozoide fêmea. Se eu não me engano, os espermatozoides machos, eles são mais pesados, então eles ficam no fundo desse sêmen.
E os espermatozoides fêmeas, que, né, que vão dar origem a meninas, são mais leves, então eles ficam na parte de cima do tubo de ensaio. Aí, quando faz a inseminação artificial, em vez de eles pegarem o sêmen, por exemplo, se quiser uma menina, eles pegam aquela pipeta, né, que é aquele instrumento que suga, igual um canudinho que suga líquido. Aí eles colocam essa pipeta dentro do tubo de ensaio. Se quiser uma menina, eles pegam a parte de cima. Se quiser um menino, eles pegam a parte de baixo. Então, já tem, sim, como escolher, sim, o sexo do bebê por inseminação artificial, tá? Por métodos convencionais, né? O marido namorando com a esposa, aí não tem, não. Tá? Tá bom, tá bom. Aí depois vai fazer essa... Quando faz a inseminação artificial, pega o óvulo da mulher, pega esse espermatozoide e coloca lá dentro do óvulo da mulher para fecundar o óvulo e depois coloca no útero da mulher. Tá? É um procedimento de laboratório. Aí a mulher engravidou sem ter a relação sexual. Foi tudo feito através de um laboratório. O marido levou o sêmen com os espermatozoides, ela levou o óvulo, né? Foi coletado o óvulo, e aí lá no laboratório, em vez da fecundação ocorrer dentro do corpo dela, ocorre num vidrinho, numa plaquinha, eles fecundam lá e depois só coloca dentro do útero da mulher. Isso daí é a vida, não. Tá? Até porque tem pessoas que não conseguem fecundar o óvulo por esse processo natural, aí paga para fazer isso no laboratório e colocar só dentro do útero dela para ela engravidar, tá? Só que não é baratinho, não, tá? Essa técnica... Precisa de muito dinheiro, tia? Olha, aqui no Brasil, geralmente as pessoas... pobre não faz muito isso, não, tá? Porque é um pouco caro. Geralmente quem faz muito isso são os artistas. E quando fazem, não fazem aqui no Brasil, não. Geralmente fazem lá fora, nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos é mais caro. Aqui no Brasil, deve estar aí por volta de uns 30, 40, 50 mil reais, mais ou menos. Caraca! De 30 a 50 mil reais. Corpo, eu não consegui nem metade desse dinheiro. Não é baratinho, não. Então, dependendo do lugar onde eu vendo, né? Geralmente são os famosos que fazem, entendeu? Mais fácil. Porque pobre tem que ficar tentando mesmo, até engravidar. Tem que esperar quando o organismo estiver pronto, né, preparado, aí vai conseguir engravidar, entendeu? Ô, tia, é porque eu tinha visto um vídeo. É muito caro, meu Deus. É que eu tinha visto um vídeo, tia, de um canal que ele falou assim, que uma coisa que quando a mulher come muito na gravidez, tem mais chance de vir um filho do que vir uma menina. Mas quando ela não come muito, tem mais chance de vir uma menina do que um menino. Isso é verdade? Não, isso não é cientificamente comprovado, não. Não tem nada a ver. Vai ter a ver com o espermatozoide que fecundou o óvulo da mulher. Se for um espermatozoide masculino, vai gerar um menino. Se for um espermatozoide feminino, vai gerar uma menina. Na verdade, quem determina o sexo do bebê, a gente vai estudar isso também em programa de saúde. Se eu não me engano, é a nossa próxima matéria. São vocês, homens, tá? Os nossos óvulos, eles são óvulos que são considerados óvulos X. Então, o que vai determinar se vai nascer um menino ou uma menina é o espermatozoide dos homens, porque os homens, eles têm células reprodutoras femininas e masculinas. O espermatozoide feminino, que é o X, vai gerar uma menina, porque vai juntar X e X. A mulher tem o óvulo X com o espermatozoide X, X com X vira menina. Se
o espermatozoide for o Y, que é o masculino, X com Y, XY, nasce um menino, tá? Então, na verdade, as mulheres é que engravidam mais. Quem acaba determinando o sexo do bebê são sempre os homens, porque o espermatozoide deles tem dos dois sexos. E o óvulo da mulher é sempre X, tá? Então, ela não tem direito de escolha, ela só vai ter o direito de gerar aquele bebê e carregar aquele bebê os 9 meses para depois ter ele nos braços, mas não tem direito de escolha nenhuma. Vocês é que, querendo ou não, né, acabam determinando o sexo do bebê, porque as células reprodutoras de vocês têm X e têm Y, tá? Agora vamos corrigir o dever, que a aula está quase terminando, a gente ainda não corrigiu nenhuma. Vocês hoje estão com sessão de perguntas abertas. O que Gabriel falou aqui, que agora eu não estou entendendo? Gabriel Ribeiro, você colocou, e o homem? Aí eu não entendi. Vocês têm o espermatozoide X e o espermatozoide Y, tá? E as mulheres têm sempre os óvulos que são X. Aí, se juntar o óvulo X da mulher, que é sempre X, com o espermatozoide X, vai nascer uma menina. XX é menina. E se juntar um óvulo X com o espermatozoide Y, XY nasce um menino, tá? Mas a gente vai ver isso com mais calma. Tá bom? Então, vamos conferir lá. A primeira pergunta, ó, na letra A. O que é embriologia humana? O que vocês colocaram? Tá logo no início do texto. Eu botei. O É o estudo estudo do do desenvolvimento do embrião. Isso, perfeito. Alguém colocou diferente disso? É o estudo do desenvolvimento do embrião? Certinho, é essa a resposta aí mesmo. Então, na letra A, é o estudo do desenvolvimento do embrião. Agora, na letra B, explique o que é placenta. O que vocês colocaram? Eu botei. É o órgão do qual o embrião se alimenta. Se alimenta não. Recebe o alimento. Vamos completar mais um pedacinho aí. É o órgão pelo qual o embrião recebe o alimento e o oxigênio. Tá? Porque ele respira também pela placenta, pelo cordão umbilical, né? O cordão umbilical, ele está ligado na placenta, que aí vai dar a ele o alimento e o oxigênio. Então, é o órgão através do qual o embrião recebe alimento e oxigênio. Quem colocou o que estava no texto, colocou tudo, aí ficou assim, ó. É o órgão através do qual o embrião e depois o feto recebem alimento, oxigênio e eliminam as excretas através do cordão umbilical. Tá? Quem copiou isso tudo também tá certo. João, quer falar alguma coisa, João? Não, tia. Tá. Agora, nascer. Qual a principal característica de um embrião de 8 semanas? Tinha que olhar na tabelinha. O que está falando aí? Como que ele é? Eu coloquei, o embrião está com 2,5 centímetros de comprimento e já está com forma humana. Isso, perfeito. Ele já tem 2,5 centímetros e já tem uma forma humana. Tá? Certinho, era só olhar aí na tabelinha. Muito bem. Agora, na letra D. Quando um feto está pronto para nascer? O que vocês colocaram?
Não colocaram nada? Eu coloquei ao completar 40 semanas. Isso, ao completar 40 semanas. Certinho. Aí na letra E, estava no início do texto também. Diferencie embrião de feto. Quando que é um embrião e quando que é um feto? O que vocês colocaram? Ó, embrião é do momento da célula ovo até a 8ª semana, tá? E feto é a partir da 8ª semana até o nascimento. Vou escrever, então, essa daí. Alguém quer que eu escreva mais alguma, sem ser essa letra E? Querem que eu escreva alguma outra resposta? Não? Então, vou colocar a letra E aí. Ó, embrião. Embrião. Quando que é um embrião? Se em desenvolvimento desde a célula ovo até a 8ª até a 8ª semana. Aí depois no feto. Feto. A 8ª semana até Ô, professora. o nascimento. Oi. Professora, agora não seja uma dúvida. Ó. Se o feto, quando ele nasce, tipo, depois que nasceu, ele já nasceu, mas ele nasceu faltando um órgão, sabe? Faltando, sei lá, um rim, um pulmão. Tem como transferir um pulmão para ele? Então, boa pergunta, sua pergunta, gostei. Todo órgão que a gente tem dois, você citou aí o pulmão e o rim, né? Por coincidência, você citou dois órgãos que a gente tem dois. Nós temos 2 pulmões e temos 2 rins. Todo órgão que a gente tem dois, se a gente nascer com um só, ou ao longo da nossa vida der algum problema em um, a gente consegue sobreviver normalmente com um só, tá? A gente só vai precisar de uma transfusão de órgão, né? De uma doação do órgão, se esse um que ficou começar a dar problema também. Do contrário, se ele funcionar perfeitamente, não tem problema, tá? A gente consegue viver com um pulmão só e com um rim só, que são os órgãos que a gente possui dois, tá? É claro que, assim, vai dar um pouquinho mais de trabalho para o organismo, né? Esse órgão, ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais, mas ele consegue dar conta do recado. Só se, ao longo da vida dessa pessoa, aparecer algum problema nesse órgão que ficou, que aí ela vai precisar de depois transferir, né? Ter uma doação desse órgão. Pode falar. Mas e se for um órgão único? Se for um órgão único, aí não. Aí não. Por exemplo, se for no coração,
nasceu sem o coração, como que vai ser? Não tem como. Quem é que vai fazer o papel do coração para bombear o sangue pelo corpo todo? Ninguém? Aí não tem como. Mas tipo, eu vi em um jornal, no jornal não, em uma notícia na internet, que meio que estão tentando reproduzir o coração como se fosse um mecanismo que pulsa o seu sangue. Tá. Tipo um coração artificial. Sim, isso é possível? Isso é possível. Ele já tem estudos sobre isso, sim. Mas aí não é porque a pessoa nasceu sem o coração. Ela nasceu com o coração, mas aí ao longo da vida dela, ela teve algum problema nesse coração, tá? Que ela vai precisar ou transplantar um coração, ou conseguir uma doação de um coração, ou então utilizar esse método aí que está em estudo, que é um coração artificial. Já tem vários estudos sobre isso, tá? Já tem sim. Mas aí ela nasceu com o coração. Agora, ter um feto, né, e depois um bebê que nasce sem o coração, sem o cérebro, né, assim, que tenha um órgão só, aí não tem como. Tem que nascer com o órgão, mas futuramente ele dando problema, aí sim, dependendo do órgão, pode ser colocado outro no lugar. Sendo outro transplantado ou então artificial, como o caso do coração, que já tem aí inúmeros estudos relacionados a esses corações artificiais, tá? Aí sim pode ser. Mas aí ele nasceu com o coração dele, deu problema depois. Agora, se não nasceu sem o coração, aí não tem como, não sobrevive. Porque a gente viu na tabelinha aí, ó, foi a primeira informação que eu coloquei, ó, com 4 semanas, o embrião já apresenta o coração batendo. Então, logo bem pequenininho, com 4 semanas, ele tinha mais ou menos aí menos de 1 centímetro, mas o coraçãozinho dele já estava ali em formação e batendo, tá? Então, tem órgãos que são essenciais, não tem como o bebê se desenvolver sem esse órgão, certo? Certo, tia. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta para eu fazer a chamada? Ô, tia, tua aula passou voando. Porque hoje vocês estão um espetáculo, só fizeram pergunta boa. Aí passa rápido, a gente começa a conversar, explicar e pronto. Passa que a gente nem sente. Essa aula sempre passa rápido, né? Rapidinho. A aula de Selma demora uns 5 anos para acabar. Lembra no início da aula que eu falei, no início do ano que eu falei para vocês que como esse ano a gente ia falar da gente, ia passar rápido, porque como a gente fala da gente, a gente tem dúvidas, tem curiosidades para contar, aí passa rápido. É assim mesmo. Bom, deixa eu fazer então a chamada para eu liberar vocês para o intervalo. Ana Bárbara. Presente.